Amigo Jerônimo, eu partilho contigo a saudade que te transparece de suas expressões. Mas tu de certo pode vê-los, se bem que não pode visitá-los. Sim, amigo Botelho. Vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas duas filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil sem o conseguir. Pobre Zulmira, amava tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações, que mais tarde proverei com o favor do céu. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos, de posse de um convite de irmão Teócrito, para à noite atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço de Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Dos bairros anexos aos hospitais, seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa, nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prélios terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime da maior infração da criatura à face do seu Criador. Pela primeira vez penetrando a sede do departamento, onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo o nível aos diretores como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário não destituído de magnitude singular palor iluminado que se diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era-o, não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, a tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando quais modestos espectadores. Assim foi que entre os primeiros
notamos a presença do Padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre, de irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento, de irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio, todos ladeando o diretor do departamento responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré. Ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita a Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir, sob a claridade argêntea que descia de majestosa cúpula, alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzmán. Depois de 38 anos de pacientes esforços, e cujas feições severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Praz aos céus que um dia os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, na qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se mui fraternalmente os saudasse. E depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. Era em nome de Jesus que nos saudava e fazia votos para a gloriosa conquista da paz. A voz do insigne diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se tratasse da sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmavam mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muito os comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestávamos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. E sincero encantamento a toda assistência impregnava de lenientes emoções. Teócrito começou esclarecendo que não éramos estranhos ao móvel daquela reunião. Era o nosso futuro que ali se definiria, o destino que nos aguardava, que seria concertado em programação, que deveríamos não apenas conhecer, mas acima de tudo estabelecer e aprovar.
Desde o dia em que transpomos os umbrais daquela colônia correcional e fomos ali recebidos e hospedados por ordem do alto, tínhamos vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Porém, era para o nosso próprio benefício, para que mais fundas não se tornassem as nossas desgraças, mais ríspidas nossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente nos teriam absorvidos totalmente por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à nossa procura, ansioso por nos trazer ao aprisco. No entanto, aquela reunião era para dar-nos a grata notícia de que os mesmos portões que se haviam se fechado para nós, aprisionando-nos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerravam-se agora, permitindo-nos liberdade. Estávamos livres da tutela do departamento hospitalar, pois tudo quanto aqueles hospitais e presídios competia tentar a fim de nos auxiliar na emergência crítica em que estávamos embaraçados foi realizado. Daí por diante, novas tentativas se colocariam ao nosso trajeto. Novos afazeres e condições de vida reclamavam da nossa parte atividades e energias sem desânimo. Pois durante aquele período de internamento, pudemos compreender que jamais haveríamos de morrer. Jamais conseguiríamos desaparecer da frente de nós mesmos ou da frente da criação ou do universo. E isso porque éramos criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina, que em nós reside a vida eterna daquele que nos concedeu a glória de nos criar à sua semelhança, o que equivale dizer que seremos como ele é por toda a eternidade. E possuindo essa vida eterna, uma finalidade gloriosa reclamava nossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade da sua própria glória. Por isso não podíamos jamais recalcitrar contra aquela ordem divina. Não deveríamos nos inferiorizar com a desobediência contumaz às leis imutáveis da criação, pois era no seu cumprimento que haveríamos de encontrar os verdadeiros motivos para nos sentir honrados, assim como a felicidade e a paz na glória imorredoura. O que havíamos aproveitado com o suicídio apenas nos demonstrou o grau da ignorância e da inferioridade em que nos achávamos, presumindo possuir muito saber e muita ciência. Apenas nos distendeu nossas amarguras a longitudes incalculáveis para o nosso pobre raciocínio, quando seria mais suave e meritório o acomodar-nos aos impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Que aquela experiência servisse de lição, que as lágrimas vertidas por nossas almas inconsoláveis em presença da realidade que vínhamos contemplando se perpetuasse nos refolhos das nossas consciências como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que havíamos fracassado, praticarmos as sublimes tentativas da reabilitação. Esse eram os votos de Teócrito. Podíamos então, dessa maneira, participando da liberdade que por lei nos era outorgada, tratar de nossos interesses próprios sob nossa inteira responsabilidade, presidindo com o nosso raciocínio os destinos que nos aguardavam. Sim, estávamos livres para escolher o que melhor nos parecesse,
pois até naquele momento havíamos recebido elucidações convenientes que nos permitia aquele critério de escolha. Se quiséssemos retornar imediatamente à terra, tomando novo fardo carnal, cuja nossa razão devidamente esclarecida concluiu pela necessidade imperiosa, indispensável da terapêutica reencarnacionista, como única que nos conduziria à cura definitiva dos complexos que nos tinham afundado nos pantanais de irremediáveis amarguras, tínhamos total liberdade para fazer, uma vez que estávamos para tanto preparados. Mas se preferíssemos ficar e cooperar com os obreiros durante mais algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao orbe terráqueo, fosse aprendendo a servir no corpo da milícia daquela instituição, fosse desenvolvendo faculdades de amor no aprendizado fraterno de catequese às falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou ainda no auxílio prestativo àqueles hospitais, enfermagens, isto é, assistência benemérita de caridade e consolo, vigilância e etc., tínhamos para isso total autorização para escolher. O campo de ação era e é ainda muito intenso e vasto, e nas fileiras daquela agremiação, sempre o voluntário que, amando o Senhor e respeitando as suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos seus princípios e direção, sempre seria bem recebido. Não importava a inexperiência, bastava somente o sincero desejo de colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça. Teócrito usou o exemplo de Joel, a quem tanto estimávamos. Ele também ingressou ali nas mesmas condições que nós outros. O amor de Jesus o converteu em ovelha pacífica. E apesar de muito que ainda terá de experimentar na terra, como resultante do infeliz gesto que preferiu em meio de jornada que convinha vencer, quanto amor sabe ele ofertar aos irmãos sofredores. Quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui ele entre aqueles que lhe são confiados à vigilância. Ficar ali sem coisa alguma a tentar para o nosso benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos, presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva entre o invisível inferior e a terra, arriscando-nos a perigos e tentações, inativos conquanto incapazes da prática do mal, uma vez que não éramos maus, era algo não aconselhável. Tampouco nossos guias não iriam se opor se essa fosse a nossa escolha. Mas com todo o sincero empenho dos seus corações, aconselhavam-nos não proceder dessa forma, porque isso resultaria em agravos penosíssimos para a nossa situação, que se prolongariam em estados insustentáveis, que nos cumulariam de desvantagens amargurosas, de incertezas e responsabilidades que muito convinha evitar. De outro modo, no entanto, se desejássemos prolongar a permanência ao lado dos educadores, a fim de nos iniciarmos nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-nos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, só possível após os resgates a que nos comprometemos com a própria consciência, éramos bem-vindos. Aprenderíamos com o mestre dos mestres e receberíamos dessa maneira em seu nome todos os elementos para nos fortificar na consecução dos ideais de amor e de justiça e da verdade. Teócrito fez questão de esclarecer que muitos de nós que estávamos ali presentes na reunião
nos encontrávamos habilitados para aquele curso preparatório. No entanto, para alguns, o momento ainda não havia chegado. E com isso, eles, os servidores da legião, não precisariam apontar qual estava ou não. Deixavam que as nossas próprias consciências segredassem o caminho que cada um escolhesse seguir, sem com isso constranger-nos proferindo os nossos nomes. Mas mesmo aos habilitados, todavia, nada seria imposto, obrigando a aceitar o convite que ora foi feito. A aceitação seria, portanto, de livre e espontânea vontade. Murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade. Uma vez que não podíamos avaliar os ditames da consciência um dos outros, assim como aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Nos seria concedido o prazo de 30 dias para que pudéssemos meditar deliberadamente sobre todos os esclarecimentos que ouvíramos naquela reunião. Segundo Teócrito, já estávamos doutrinados e esclarecidos para tomar por nós mesmos a decisão que melhor nos convinha. Mas a tolerância mandava que, com muita atenção em torno das tentativas futuras, refletíssemos. Durante esse prazo, diariamente, seríamos atendidos na sede do departamento, caso desejássemos informações e mais esclarecimentos no que particularmente nos dissesse respeito. Poderíamos, sem constrangimentos, abrir os nossos espíritos, pensamentos, àqueles que ali nos recebessem, porque falaria a eles em nome do Divino Pastor, e porque nos conheciam em todas as particularidades e sutilezas, lendo em nossas almas como num livro fácil. Outros sim, éramos convidados às reuniões que para nós se realizariam naquele mesmo local, nas quais seria tratado tudo quanto de modo geral fosse esclarecer, instruir e reanimar para o futuro que seríamos impelidos pelas nossas afinidades pessoais. E esgotado, porém, o prazo concedido, participaríamos à diretoria da instituição a que estávamos filiados das resoluções tomadas, prontificando-se ela então, sob as vistas dos diretores, a encaminhar-nos para o destino que voluntariamente haveríamos de escolher. A tão simples como importantes falas, seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador. Falara paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões em torno das particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a reconhecê-los, medi-los, esmiuçá-los, a fim de nos animar a dar-lhes combate. Dali nos retiramos nessa noite memorável, reconfortados como fortalecidos por benfazeja esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça,
da prática do amor, da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de asilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação, as resoluções definitivamente tomadas depois das mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistida pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penalva, assim como vários outros prisioneiros da torre, suicidas obsessores, que haviam semeado desordem, lágrima, desgraças incontáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos inferiores que eram. Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata, tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Tinham urgência de expiação, a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária, para depois, então, cuidarem mais serenos de maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que, tíbios e indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas no serviço de socorro e auxílio aos desgraçados do Vale Sinistro como da Terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia com mais segurança no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João de Azevedo e bem assim alguns poucos que conosco muito se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações adentro de nós mesmos, apresentamo-nos à sua presença, declarando que, caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de progredir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos, porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixava entrever. A resposta, como nos alegrando, foi um convite de boas-vindas. A partir do dia seguinte, poderíamos seguir o nosso destino. Era importante não perder tempo. No entanto, não continuaríamos mais sob sua dependência, pois sua missão que lhe foi confiada junto de nós foi culminada, uma vez que seríamos encaminhados para a frente sob os cuidados de novos mentores. No entanto, Teócrito, com toda sua nobreza e humildade, gentilmente abriu seu generoso coração e falou-nos que a doce feição que se estabeleceu entre ele e nós durante o tempo que ali permanecemos uniria-nos para sempre.
estávamos comovidos. Quanto maior o espírito, maior a sua humildade. Mas certos de que logo no dia imediato deixaríamos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência num hospital, porém, todos nós o sabíamos, é temporária e geralmente curta. Procuramos despedir-nos. Começamos pelo próprio hospital que nos era vizinho. E Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada de dentro de poucas horas de um novo contingente de réprobos apanhados no vale, disse-nos, confortando-nos ainda uma vez, que não era para pensarmos que estávamos separados deles. Haveríamos de nos ver muitas vezes. Aconselhou-nos paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação, a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-nos em perpétuas afeições. Achávamos-nos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras Rosália e Celestina, quando ali deram a entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los maturando sobre os dramas nefastos que assim os impeliam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro redentor. Dir-se-iam réprobos e expulsos do paraíso por falta de afinidades para habitá-los por mais tempo. O triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor todo bondade e misericórdia. Era com efeito tudo isso. Era a falange de arrependidos que por entre as lutas das incompreensões, das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e assim remindo-a da desonra. Caminhavam em fila extensa de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado ominoso, escravizados pelo negror da mente, incapacitados, em vista de seus pungentes remorsos para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória. Seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava. Voltarem a ser homens, renovarem-se nas lides planetárias através de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez estremecer-se em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação, impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso. E somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito,
os técnicos do departamento de reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha e, para isso, recebendo o beneplácito do Mestre Redentor, Jesus. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros, a fim desde as sombrias desesperações do Vale Sinistro. O primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que o víramos. O peito, no entanto, destemeroso, erguido como a desafiar as lutas por vindouras. Olhos vivos postos para a frente, qual sonhador antevendo o ápice honroso de empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento que seria preciso expungir. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto o frêmito de indescritível horror confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braços onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada à infeliz Eulina. Irmã Celestina ao nosso lado, pensativa, profetizou que este venceria. Sua próxima migração terrena seria um calvário áspero, próprias das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo, apenas lágrimas e asperezas conheceria. Se arrastaria sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe que o repudiaria ao dar-lhe a vida, pois só obteria um corpo nos ambientes viciados que outrora se enxafurdou. Mas era preciso que assim fosse para se reconciliar com a consciência própria e se reharmonizar com o progresso natural de cada criatura à procura de Deus. Também assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convinha e entregou-a a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral, e conseguiu dessa forma a aprovação do seu guardião maior, isto é, de Maria, a governadora da legião a que todos pertencíamos. Mário havia imposto a si mesmo expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sob a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E ao entardecer do dia seguinte deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia, veio buscar-nos. Silenciosamente, comovidos, tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizava suavemente, as neves melancólicas se adelgaçavam, a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola, flores surgiam em festividades policrômicas à beira das estradas caprichosamente cuidadas.
enquanto os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido.